Olá, irmãos, a graça e a paz. É um prazer estar aqui com você novamente nesse dia e eu espero que essa mensagem que eu vou compartilhar com você edifique a sua vida. Eu sou Ana Paula Marques e estou aqui para compartilhar uma mensagem direto do coração do Senhor com você. Você que já está chegando aí, compartilha essa live, encaminha para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, envia para o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e também ative o sininho para você ter todas as notificações quando tiverem novos vídeos, tá? E siga-nos também nas redes sociais, no @verbobh. E foi-me dada também a oportunidade de compartilhar com você sobre um projeto do qual eu faço parte, que se chama 4 por Jesus. Então, se você quiser nos seguir no Instagram, @4 por Jesus. Você vai ser muito edificado também. Bom, queridos, nessa manhã, o que eu trouxe para compartilhar com você foi sobre aquilo que é abalável versus o que é inabalável. Você pode perceber que nos dias de hoje, nos tempos que nós temos vivido, tudo que pode ser abalável está sendo abalado. E aquilo que é inabalável permanece para sempre. Quando todas essas coisas abaláveis são abaladas, a gente pode perceber, porque nos tempos de hoje, tudo que tem acontecido tem mostrado para nós que aquilo que não está firmado pode ser mudado, pode ser alterado. Então perceba que o sistema de saúde está sendo abalado, a economia está sendo abalada. Todas essas coisas que a gente pensou que não poderiam ser transformadas, que não poderiam ser mudadas, elas estão sendo mudadas nesse tempo. Então você pode perceber que alguma coisa na sua vida, ao redor de você, no seu trabalho, em tudo que você se relaciona, você pode perceber que aquilo que às vezes era uma regra, nesse tempo teve que ser alterado. Mas as coisas inabaláveis, elas não mudam. E eu gosto sempre de trazer conceitos, né? Então, eu trouxe aqui o conceito de abalável. O que é algo abalável? É aquilo que pode se tornar pouco firme, que pode ser deslocado ou alterado. E o que é inabalável? Acompanha comigo porque é um conceito bem rico. Olha só, ficar de pé, fazer uma pessoa se manter em seu lugar, permanecer, ser mantido íntegro, permanecer tranquilo, imóvel, firme, continuar seguro e são, permanecer ileso, permanecer pronto ou preparado. Qualidade de alguém que não hesita, não duvida, alguém que não desiste. Eu vou ler com vocês um texto que está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Eu não vou discorrer sobre toda a questão da armadura de Deus, mas eu vou ficar com vocês no versículo 13, que diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos permanecer inabaláveis. E por que ele diz isso? Com base em que ele diz isso? Se nós formos para Efésios 2, 6, que diz que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero que você imagine comigo, vamos imaginar aqui uma cena, vamos fazer uma ilustração. Nós estamos numa posição favorável, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, eu quero que você imagine, vamos imaginar um lugar alto, né? Um lugar alto, e nós estamos assentados nesse lugar. O que Satanás vai querer fazer é tirar você dessa posição. Só que essa posição é uma posição firme, é uma posição estável. Você não pode ser abalado nessa posição. Mas ele vai fazer com que você saia dessa posição. Ele vai tentar tirar você dessa posição. E como que ele vai fazer isso? Ele vai te sugerir, ele vai te enganar, ele vai fazer você duvidar. Se você não estiver firme naquilo que você acredita, naquilo que você tem ouvido, tem sido ensinado, você pode sair da sua posição. Veja que ele não pode te tocar, ele não pode te empurrar de lá. Mas se ele sugerir e você der ouvidos,
você provavelmente vai sair da sua posição. Você desce da sua posição e aí você fica vulnerável. Você vira um alvo fácil. Então, acompanha comigo. Os princípios da palavra, eles não são abaláveis. Ou seja, são princípios inabaláveis. Então, é nesses princípios que nós devemos permanecer. Vou ler para você o que significa princípio. O primeiro momento da existência de alguma coisa, ou de uma ação ou processo, começo, início. O segundo significado de princípio, o que serve de base a alguma coisa. Causa primeira, raiz, razão. Então, se você tira o princípio, o que acontece? Você tira a base. E se você não está na sua base, você vai cair. Um cristão que não está na sua base, ele cai. É por isso que nós devemos permanecer firmados nos princípios da palavra. Então, quando vem uma situação como essa, quando vem tempos como esse, em que tudo que é abalável realmente está abalado, o cristão precisa estar firmado nas suas bases, nos seus princípios. E vamos ver aqui em João 1:1, qual é a base de todo cristão. João, capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o princípio de todo cristão, o princípio da vida de todo cristão é Jesus Cristo. Se você está firmado nos princípios que ele trouxe para nós, você não corre o risco de cair no momento em que o que é abalável está sendo abalado. O que acontece muitas vezes é que há pessoas que nem são cristãs, estão nesse tempo permanecendo firmes porque têm seguido princípios. E muitas vezes elas nem conhecem, nem sabem que são princípios bíblicos. Porque eu não sei se você já percebeu, existe muita literatura no mundo que se baseia em princípios bíblicos, mas coloca uma outra capa, um outro nome, não cita a Bíblia como referência, mas utiliza-se de princípios bíblicos para que pessoas sejam firmados neles. Então, desde que o princípio seja um princípio bíblico, as pessoas têm uma base para permanecer. Vamos lá comigo para Hebreus, no capítulo 3, versículo 14, que diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Queridos, você precisa guardar firme os princípios que você tem aprendido desde muito tempo, desde o início da sua caminhada cristã. Então, se você tem aprendido esses princípios, agora é o momento de permanecer neles. Outro texto que eu separei para compartilhar com você. 1 João, no capítulo 2, versículo 24, que diz assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho do Pai. Eu quero compartilhar um outro texto para basear, para colocar fundamento no que eu estou dizendo. Lucas 6, dos versículos 47 a 49, diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Querido, deixa eu dizer algo para você. O mundo não tem esperança. O mundo, ele está sem esperança. Eu falei aqui, da outra vez que eu ministrei, sobre o sistema do mundo. O sistema do mundo é tudo aquilo que se opõe a Deus, é tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus. Então, as pessoas que estão no mundo, que estão sem Cristo,
elas estão num sistema de mundo que é dominado por Satanás. O Deus desse mundo, desse sistema, é Satanás. Então, o mundo ele não tem esperança. Ele olha para frente e ele não vê esperança. A esperança do mundo está nas coisas abaláveis. A esperança do mundo está na política. A esperança do mundo está no sistema de saúde, na economia, naquilo que o homem pode fazer. Então, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão aterrorizadas. As pessoas têm medo de ficarem pobres. As pessoas têm medo de perder tudo. As pessoas têm medo de passar fome. Veja que, no primeiro momento, quando se falou sobre a pandemia, houve uma corrida aos supermercados. Por quê? Por medo da falta. Só que nós que estamos em Cristo, nós não temos fundamentado a nossa esperança nessas coisas. A nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está naquele que não muda. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o cristão ele não pode se deixar levar como o mundo vai. Até mesmo porque a igreja é a esperança desse mundo. Se a igreja não estiver firmada nos seus princípios, o que vai acontecer é que as pessoas ao redor vão se perder mesmo. Porque elas não vão ver no cristão aquela força, aquela firmeza, que ele permanece inabalável. Então, o sistema desse mundo ele é falho. Ele não garante esperança. Ele não consegue dar paz para as pessoas. Por isso que, nesse tempo, as pessoas estão atemorizadas. Porque não há esperança no mundo. Mas nós que estamos em Cristo, nós temos uma esperança. E nós precisamos estar firmados nessa esperança. A preocupação das pessoas nesse momento, veja comigo, se não é, quando começou essa pandemia, a primeira preocupação foi com a saúde. Eu vou perder minha saúde. Eu vou ficar doente, a minha família vai ficar doente. Então, eu posso até morrer. A segunda preocupação, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar na miséria. Veja que essas são duas das três maldições, né, às quais nós estávamos sujeitos antes de Cristo. E que o mundo ainda está sujeito por não conhecer a Cristo. Então, veja que as pessoas têm esse medo de doença, e medo de miséria, que são dois elementos da maldição que estava sobre nós. O terceiro é a morte eterna. Mas as pessoas estão com esse medo. E nós, cristãos, não podemos ter esse tipo de medo. Nós não podemos viver com medo. A Bíblia fala várias vezes, não temas. Porque nós não estamos nesse sistema de mundo que pode ser abalado e que está sendo abalado. Tudo que a gente conhecia como algo que era firme, instituições firmes, não estão mais tão firmes assim. Elas tiveram que mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Elas tiveram que se adaptar ao novo tempo. Ou seja, quando eu li o conceito de abalável, é aquilo que pode ser alterado. Então, perceba que o mundo e as coisas do mundo, realmente, elas podem ser alteradas. Nesse momento em que o comércio está voltando a abrir em alguns lugares, comerciantes descobriram que as roupas das suas lojas mofaram. Comerciantes de couro também descobriram que os seus produtos mofaram. Veja se isso não é algo que pode ser abalado. Isso é algo que pode ser abalado. Grandes marcas tiveram perdas milionárias. Porque, a princípio, a gente pensa, nossa, são coisas que são marcas fortes, são nomes grandiosos, né, da indústria. Eles não vão ser abalados. Mas, mesmo que tenham muitos recursos, eles tiveram que se adaptar. Eles tiveram que fazer alguma mudança para se adaptar a esse tempo. Porém, nós que estamos em Cristo, mesmo que algumas coisas nas nossas vidas também tiveram que ser ajustadas, a nossa esperança não foi abalada. O que de fato importa não foi abalado, porque nós sabemos e nós cremos que nós passaremos por isso e sairemos ilesos, conforme está escrito no conceito de inabalável, é permanecer ileso, é sair ileso de qualquer situação. Mas isso, querido, é só para aquele que crê e para aquele que permanece nos princípios que já foram estabelecidos. O que é muito sério e muito importante para que a gente entenda, nós como cristãos, é que
esses princípios, né, se você me perguntar, mas de que princípios você está falando? A Bíblia é repleta de princípios, de instruções para que a gente siga, para que a gente permaneça firme, para que a gente possa viver uma vida plena enquanto nós estamos aqui até a volta de Cristo. Amém? E quais princípios são esses? São os mesmos que a gente já praticava antes, que todo cristão deve praticar. Então, andar em amor. Se você andava em amor antes, continue andando em amor agora. Se você ajudava o seu próximo, ajude agora também, ajude ainda mais, porque mais pessoas precisam. E você precisa estar na posição daquele que abençoa, daquele que ajuda. Então, se você estiver firmado nesses princípios, você vai continuar ajudando, você vai ajudar até mais. Porque quem estiver mais firmado, com mais consciência de quem é em Cristo, de que os princípios são importantes, você vai poder fazer muito mais do que você fazia antes. Esse é um tempo de oportunidade. Esse é um tempo de oportunidade para aqueles que compreenderam que estão firmados em verdades inabaláveis, fazerem mais por aqueles que estão abalados. Então, por exemplo, se você era antes um dizimista fiel, você precisa continuar fiel agora. E se você não era, você tem uma oportunidade de começar a ser. Porque eu espero que você tenha compreendido, por essa palavra que eu trouxe, que os princípios são a base do cristão. E um cristão sem princípios, ele está sujeito às artimanhas do diabo. Ele está sujeito a cair. E isso é muito triste, queridos, porque, como eu disse, o mundo não tem esperança, mas nós temos. Então, se nós não nos posicionarmos, nós vamos estar sujeitos a estar em pior condição do que o mundo. Tendo conhecido essas verdades, sabendo essas verdades, como nós vamos viver de uma maneira... como nós vamos ignorar essas verdades? Então, essa é uma oportunidade de nós mantermos os princípios. Não é hora de dar um passo atrás. Não é hora de você desistir, você desanimar. Não é hora disso. Nós não temos essa opção. Então, permaneça firme, permaneça firmado nos princípios da palavra de Deus, nas verdades que você tem ouvido, naquilo que você tem se alimentado. Você tem se alimentado há muito tempo. E agora é hora de colocar em prática, de realmente exercitar tudo aquilo que você ouve nos cultos, tudo aquilo que você medita na palavra. Esse é o momento de você colocar em prática, de permanecer firmado. Então, continue, mantenha a sua fé firme, continue sendo o cristão que você é, continue melhorando e avançando cada vez mais. Esse é um tempo que a gente tem a oportunidade de avançar, de sermos melhores, amém? Mas sempre firmados nos princípios da palavra. Se você estiver firmado, você não se torna uma presa fácil para o diabo. Então, essa é a base. Esse é o ensinamento que eu quis compartilhar com você hoje, para que você permaneça firmado nos princípios da palavra de Deus e você vai permanecer inabalável. Amém? Espero que você tenha sido edificado. Compartilhe essa mensagem. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas e seja abençoado na prática da palavra.